Bitcoin hoje se encontra em um momento que a gente tem que ficar totalmente atento para qualquer sinal de reversão para a gente aproveitar uma possível alta, tá? E a gente tem o primeiro sinal que a gente todo dia observa e finalmente a gente pode ter um padrão que pode entregar uma alta muito interessante. Vamos ver que padrão é esse, o que tá rolando no mercado agora. Então bem-vindo ao canal Vestido Modesto, tá? E não esquece o seu like, é muito importante para mim, tá? Olha só, vamos lá. O que nós temos hoje? O Bitcoin ainda tá brincando naquela região dos 20 mil dólares. A gente tá defendendo bastante esse suporte. E não é por acaso, tá? A gente está mexendo com o topo histórico anterior, consequentemente a gente tem uma região com altíssimo interesse e com certeza não vai ser fácil romper essa região. Então, esse momento que a gente se encontra nesse suporte não pode significar que a gente está segurando para dar uma explosão, mas também isso pode mostrar para a gente que a gente está justamente nessa região porque está muito difícil de romper para baixo, então não vai ser uma tarefa muito fácil, vai demandar tempo e para reverter também a gente pode demorar porque as pessoas podem estar aproveitando essa faixa de preço para fazer compras. Então o que nós estamos tendo afinal? O S&P 500 ainda subindo, tentando entregar fundo em uma situação muito boa, simplesmente a formação de um fundo importante, tanto no S&P 500 quanto no Bitcoin. E é o seguinte, tá? Nós temos o que no Bitcoin hoje? Simplesmente um padrão que está um pouquinho torto, mas não deixa de ser extremamente importante nesse caso, analisando todo o contexto em volta dele, tá? Que seria basicamente o ombro, cabeça, ombro invertido nessa situação que ele entrega pra gente o quê? Uma alta na mesma proporção que ele veio da tendência de baixa. Então, olha isso aqui, tá? Esse cenário é perfeito. A gente teve uma queda muito forte nas últimas semanas, na verdade, e o que mostrou pra gente é que a gente não teve nenhum tipo de respiro do mercado. Então, quando a gente vem de uma tendência de queda tão forte dessa maneira, a gente pode esperar algo na direção contrária também. E o que seria isso? Também seria uma alta. E qual que é o padrão que sempre tá, pelo menos na maioria das vezes, ele tá ali como principal fator para fazer essa reversão, um ombro, cabeça, ombro. E o que fortalece mais essa teoria aqui, né? Essa análise seria basicamente que ele fez um suporte na cabeça, que é o ponto principal dele, lá nos 17, 18 mil, que a gente viu que tinha cara, a gente tinha umas ordens pesadas nessa região, ele foi lá, executou e já veio subindo. Então a gente está formando um ombro, cabeça, ombro, que ele tem uma base muito forte tanto na cabeça dele quanto nos dois ombros. Você pode ver que ele está realmente respeitando. A única coisa que não está alinhada é justamente a base dos ombros, mas isso aqui é um detalhe que dificilmente o mercado vai ser exatamente como a gente quer. Então, a única figura gráfica que nós temos é essa, mas a atenção também ela tem que se virar para quê? Para esse pivô de alta que a gente está construindo, tá? Então, o ombro, cabeça, ombro invertido, ele também entrega pra gente uma estrutura de alta na segunda parte. Então, se você for pegar essa parte aqui, você vai perceber que isso aqui é a construção de um fundo mais alto que o anterior. Então, se esse pivô de alta for construído, nós teremos sim um respiro maior do mercado, levando em consideração as duas bases sólidas que o mercado ele pegou, 20 mil dólares e 18 mil dólares, tá? Então, isso tudo fortalece cada vez mais a conclusão desse padrão de reversão e é o único que nós estamos tendo. Eu falei para vocês, a gente quer ter uma confiança na hora de voltar ao mercado, fazer um swing trade bem feito e para isso a gente precisa ficar atento no menor sinal que ele mostre pra gente. Ele tá querendo mesmo subir, só que a gente precisa analisar outras coisas, tá? O RSI de 4 horas ele tá simplesmente em volta dos 50 pontos, isso mostra pra gente que a gente tá numa lateralidade muito forte, apesar de tudo que tá acontecendo, tá? A gente tá realmente seguindo uma linha muito reta em questão de força de mercado, a gente não tem um lado vencedor, consequentemente a gente não consegue falar para onde a gente tá indo nesse momento. Agora, no gráfico diário semanal, você consegue ver a urgência do mercado no índice de força relativa para subir. Isso é um fator a mais também, a mais não, pelo amor de Deus, olha o crime. Então olha só, o que a gente tem a mais aqui também é o dólar subindo, isso é bom, isso valoriza o nosso portfólio de certa forma, você está investindo em cripto, você está exposto em dólar também, tá? Então, para você ter uma comparação muito bacana, a gente tem agora desenhos aqui em gráficos que a gente pode ver os ciclos anteriores. O ciclo de 2011, que a gente teve uma queda de 93%, o ciclo de 2013, 2015, que a gente teve 85% de queda, depois de 2017 e 2018 tivemos 83% de queda e agora só tivemos 70%. Isso é o principal fator que leva muita gente a crer que a gente não buscou o fundo ainda, a gente vai cair mais, vamos descer 80%, vamos descer mais uma porcentagem aqui forte e o mercado ainda não precificou toda essa queda.
Isso deve também simplesmente a essa narrativa do Federal Reserve em aumentar os juros ou não. E lembra, né? A gente estava antigamente falando o quê? Ó, se eles pegarem agora, saírem de 0,25 pontos base para 50 pontos, a situação vai ficar bem pior e agora já estão pensando em 75 e já tem gente colocando na possibilidade de buscar os 100 pontos base aqui. Então, cara, olha só como é que o cenário ele tá ficando cada vez mais intenso pra gente. A gente tá enforçando cada vez mais a barra dessa narrativa de recessão, alta de juros, caos internacional, quando a gente se fala, quando a gente conversa sobre política monetária. Então, assim, tudo leva a crer que a gente está indo para uma recessão, mas a gente tem muitos dados ainda para analisar nesse cenário macroeconômico. Mas eu sempre falo com vocês, tá? É uma novidade para o mercado de cripto, não necessariamente ele vai perder os 20 mil dólares se a situação ficar cada vez pior. E quanto mais a gente empurrar esse papo, que as pessoas já estão sabendo dessa recessão, não vai ser muita novidade para o mercado entrar num cenário caótico. Sim, com certeza empresas vão sofrer, desemprego vai subir, mas não necessariamente isso vai afetar diretamente o Bitcoin no médio e longo prazo, tá? No curto prazo a gente pode enxergar como oportunidade e por enquanto a gente fica extremamente de olho nesses padrões aqui que o mercado entrega pra gente e a gente quer muito que ele pelo menos rompa os 21.600 dólares aqui no Bitcoin, para a gente começar a criar uma tendência de alta extremamente importante, não para reverter, tá? Que pode não ser agora, de última hora, que ele vai reverter e agora a gente vai para subir para sempre romper o topo histórico. Não, o mercado ele precisa de tempo, então ele vai entregar em formas de onda a alta, não vai achando que vai dar um negócio para cima e vai recuperar todas as perdas, tá? Longe disso. Mas a gente fica extremamente de olho nessas oportunidades, porque assim que ele começar a escalar essas resistências, a gente pode ter uma alta interessante no mercado e que pode entregar a gente até os 30 mil dólares para depois cair mais sem problema nenhum. Mas essas ondas que acontecem depois de uma tendência de queda é muito importante para você surfar e fazer um swing trade super bacana, tá? Enquanto isso, a gente tem realmente dados mais pessimistas. Temos a China aqui falando que Bitcoin vai a zero, já baniram a mineração ano passado. Então, assim, é isso que a gente quer ver, tá? A gente quer ver o caos, tem muita gente falando. Eu quero a sua opinião, tá? O que você acha que vai acontecer com o Bitcoin? Comenta aí pra mim, que eu quero saber se você acha que daqui pra frente a gente cara, acabou a queda, a gente vai subir, ou se aí a gente vai buscar valores mais abaixo, que eu vi gente falando que a gente vai buscar os 5 mil dólares, tá? O que eu acho bem difícil, mas tem gente achando isso. E não é à toa que o cenário é totalmente caótico, pessoas enxergam isso como um caos total e esperam cada vez mais o fim do mercado, observando cada vez uma piora do que está acontecendo e também falta de esperança que realmente daqui para frente a situação só vai deteriorar conforme a gente vai caindo e que os 20 mil dólares não tá nem perto de achar o fundo, tá? Eu acho que a gente tá num ponto super importante, com padrões importantes. Então 20 mil dólares com certeza não vai ser uma região fácil de romper, mas a gente tem que ficar extremamente de olho, porque qualquer padrão com uma força acima do normal nessa região pode entregar pra gente uma alta extremamente interessante para fazer um swing trade, enquanto as altcoins, tá? Algumas se destacam, Matic e a Atom hoje estão tomando a frente. Então olha só, cara, eu sei que você acha que o Bitcoin subindo 4%, só que a maioria das criptomoedas sobe 4, 5, 6. Então não é uma diferença muito gigante, mas na hora da queda isso pode ser uma diferença grande, tá? Então assim, a gente pode estar passando por um momento que o mercado tá fazendo um respiro, uma lateralidade, volta dos 20 mil dólares para cair mais. Isso vai depender desse padrão aqui. A gente não pode perder os 20 mil dólares a partir desse momento, senão a gente vai desconfigurar todo esse padrão e a gente vai empurrar provavelmente. Assim que perder os 20 mil dólares, a gente vai ficar cada vez mais perto de buscar aquela sombra, aquele fundo que a gente deixou formado nos 18 mil dólares que aconteceu num sábado, tá? Então, final de semana, a gente não vai levar muito a sério um rompimento final de semana, porque geralmente é uma armadilha. Mas só pelo fato dele ter buscado aqui, se ele perder os 20 mil dólares, a chance de a gente buscar o 18 mil novamente pode ser alta. Por isso que a gente quer manter essa estrutura que você está vendo aqui nesse momento. Então assim, a gente tem cenários caóticos, tem com certeza mais margem para cair, só que a gente está num suporte histórico extremamente importante. Estamos vivendo realmente um caos generalizado na macroeconomia, mas isso não diretamente afeta as altcoins, criptomoedas, tá? Falei errado, altcoins vai afetar sim, porque a queda acaba afetando o mercado de risco, mas o Bitcoin, a própria tecnologia blockchain, ela tá simplesmente intacta nesse momento. E essa é a simetria que a gente busca, a simetria que
Em um sistema que tá tudo pegando fogo, tem uma coisa que ainda se mantém de pé, apesar do preço, tá? A gente tá vendo uma queda no preço, mas o valor segue intacto. Então a gente vai ficar muito de olho nesse padrão para ver se ele vai se concretizar. E assim que a gente tiver um indicativo e fim dessa lateralidade nos 50 pontos aqui no gráfico de 4 horas, o índice oscilativo, a gente vai começar a ficar mais otimista com o mercado, esperando aí uma alta interessante de acordo com os níveis de Fibonacci que a gente vai ver amanhã melhor, conforme o mercado vai desenvolvendo, tá? Então tamo junto, deixa o seu like, tá? É muito importante pra mim, é a sua opinião que me interessa. Tamo junto, forte abraço e amanhã a gente se vê. É nóis.